Você pode se pôr de pé? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar um tempo em línguas para edificação pessoal. Oh, aleluia. Re bambabarashonda barayalalabarashoria. Re babababashonda. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a tua voz. Rambalabeshinda barayacantarelele. Re bababashonda baranalabaralalashoria. Re babababashonda labaranalacantarelele. Xerelele baracantara. Oh, papai, obrigado, Senhor, pelas tuas grandes revelações. Obrigado, Senhor, porque essa noite será a noite de transformação. Levante as suas vozes e comece a orar com grande intensidade, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo direções ao Senhor. Oh, obrigado, Seu Santo Espírito habitando dentro de nós, fazendo morada, nos direcionando a nossa vida. Oh, o Senhor sonhou com essa noite. O Senhor sonhou com você chegando a essa igreja. Oh, a palavra de Deus impactará vidas, impacta nações, impacta, Senhor, a nossa vizinhança, impacta tudo aquilo que nós andamos em fé. Tudo aquilo que nós andamos em fé, ousadia e amor será impactado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é que transforma a nossa vida, a nossa alma, a nossa conduta. Obrigado por essa noite, Pai. Há corações sedentos pela Tua palavra, e nós vamos ser esses dos pés que anunciam a tua palavra. Nós vamos ser esses pés que vão caminhar sobre a Tua palavra. A Tua palavra nos transformará mais santos, mais puros, mais íntegros diante de Ti. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é um Deus que capacita, o Senhor é um Deus que cura nessa noite. Que haja cura nessa noite, que haja transformação de vidas. Vidas são mais importantes do que coisas. Obrigado, Senhor, obrigado porque essa noite será uma noite de grandes impactos em vidas, meu Pai. Oh, bebabarashona. Re bababababashele. Roa. Re bababashele. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, o Teu Santo Espírito é aquele que sempre habitou no nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, onde vamos ouvir o Seu sopro de vida sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu fogo aquecendo os nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Você pode se sentar. Boa noite, graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. Eu não sei se você já cumprimentou o seu irmão. Você já cumprimentou o seu irmão? Já deu boas-vindas para ele? Aleluia. Ao começar a meditar sobre essa palavra de hoje, eu não meditei na palavra com um texto específico para trazer algo específico. Mas quando eu vi a minha escala, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra que venha ao meu coração, para que possa fazer mudança na minha vida primeiro, onde eu possa experimentar algo diferente. Não sei se você já foi em algum buffet e você viu algo tão interessante para se comer, e quando você experimenta, você fala, é tão bonito, mas não é tão bom quanto eu pensava ser. Já passou por isso? Né? Às vezes a gente olha uma mesa tão ornamentada, tão bonita, e às vezes a gente fica ali, né? De vez em quando eu assisto uns programas de confeiteiro, e eles fazem uns bolos assim maravilhosos, mas eu imagino que aquilo deve ser tão ruim, por causa das pastas que se usam, né? E eu não tenho nem coragem, acho que eu não comeria aquilo, porque eu acho que aquilo deve ser ruim. Mas a palavra de Deus não é assim. Quando a gente olha para a palavra, ela nos atrai,
e quando nós mergulhamos nela, nós encontramos algo muito melhor. Amém? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é uma terceira pessoa da Trindade. Hoje nós vamos falar sobre esse Espírito que habita em nós. O Espírito Santo é esse que habita dentro de nós. Mas um certo tempo na vida não foi assim. O Espírito Santo não habitava dentro de nós. Eu não sei se você conhece a passagem de Gênesis, e eu convido a você a abrir em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos comigo, não me deixa sozinho não. Gênesis 2, 7. E a palavra de Deus começa dizendo assim: então o Senhor Deus formou quem? O homem. Não, aqui não quer dizer que ele formou, ele estava formando a humanidade do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando Deus sopra nas narinas do homem, ali a palavra traduzida é como vento. E Deus pegou um vento, né, da sua boca e soprou no homem, porque o homem já tinha sido feito como pó da terra. Mas ele não tinha vida ainda, ele tinha a estrutura física do homem, mas precisava que o ruá de Deus fosse soprado nas narinas do homem. E aí ele se tornou ser vivente. E diante disso, essa forma, né, que vemos, nós fomos criados pelo Espírito, pois na criação, após o corpo, somente o corpo estava pronto, mas precisava de algo, um sopro em suas narinas, e o homem se torna ser vivente. E ele começa a compreender as coisas de Deus. Ele começa a entender que ele fazia parte de uma criação. Porque o que parece que nós às vezes olhamos é que o Espírito Santo, né, quando nós nos convertemos, ele habitou em nós, mas não foi assim no passado. Porque o Espírito Santo ele já habitava a terra. Porque se a gente for lá em Gênesis, no início da criação, fala que o Espírito Santo, ele pairava, ele andava sobre as faces das águas. Não sei se vocês conhecem, um bichinho que chama lava-pés. Já reparou? Um bichinho pequenininho assim, com as asas grandes assim, está sempre na beirada de piscina, né? Onde ele vem, ele bica a água, vai voando, ele bica a água, ele vai voando. Alguns conhecem como lava-pés, outros talvez conheçam como um outro nome. Mas esse bichinho representa muito, né? Pelo menos eu sempre que olho esse texto, e esse texto sempre me traz isso, a minha infância, porque eu como nadador, então eu sempre estava na beirada de piscina, e no final da tarde, vinham esses bichinhos entre a face das águas, e ele tocava nas águas. Ele saía tocando como se ele estivesse ou beijando, ou bebendo a água, algo acontecia. E a gente, como criança, queria tampar água no bichinho, para que o bichinho se afogasse na água. Mas o Espírito Santo ele já habitava a terra. Quando criou-se o mundo, o Espírito Santo já habitava essa terra. Mas ele não habitava o homem. Ele não se fazia, ele às vezes ele passeava, e a Bíblia diz que Deus sempre sonhou, né? Você não foi feito por acaso, você não foi feito obra do acaso, e não foi feito assim, nasci. Não, Deus planejou a sua vida. Deus sempre sonhou com a vida de cada um de vocês. Então, aí, quando a gente vê isso, que esse ruá de Deus, que é a palavra hebraica, né, para representar sopro e vida, esse ruá, ele também esteve presente em várias formas no Velho Testamento. Não sei se vocês vão lembrar, quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, Deus fala para ele, profetiza a esse vale, profetiza sobre esse vale. Então você pode profetizar a esse vale, que esse vale de ossos secos pode se transformar em pessoas. E esse multidão, esse exército que foi criado por uma palavra, ele precisou de quê? Um sopro de vida. E esse sopro de vida, ele se torna uma forma. Imagina um grande exército, né, seco, num vale. Ali fala que os ossos estavam ressequidos. Estavam não somente secos, porque um osso seco, ele pode estar seco por fora, mas por dentro, o tutano ainda pode estar úmido. Fala que os vales estavam no vale de ossos ressequidos,
eles já estavam muito tempo ali. Não existia mais vida, não existia mais nada ali. Tanto é que quando o exército começa a se levantar, houve-se barulho. De quê? De ossos se batendo. E quando esses ossos se batem, né? E aí eu queria que vocês abrissem lá em Ezequiel 37. (37, 14). Que diz assim, vou voltar um pouquinho antes, lá no versículo 11, Ezequiel 37, 11, diz assim: então ele me disse, Deus diz ao homem, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês, o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Aqui o Senhor está colocando o Espírito dele no povo de Israel. Era um povo que estava desviado da presença de Deus, e Deus sopra o seu Espírito para que eles possam começar a voltar a ser conduzido por Deus, para que eles possam apresentar assim, como em Gênesis, que soprou, ali também houve um sopro de Deus, para que Israel pudesse ser, novamente voltar aonde ele se perdeu. Porque em Israel, em algumas partes dos tempos, ele se perdeu, e ele precisou voltar. E eu estava até conversando, o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, quando nós estávamos no pecado. O Espírito Santo agora, todos nós somos crentes, todos? Amém? Então o Espírito Santo não nos convence mais do pecado, ele agora dirige a nossa vida, ele convence o pecador. A nossa vida agora é dirigida pelo Espírito de Deus. Então, na passagem dos vales dos ossos secos, diz para que o profeta profetize sobre eles o Espírito. Deus já na antiguidade, ele já se declara o único Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, então, ele sempre esteve presente em toda a criação. Ele sempre habitou a terra. Na passagem de Jó, quando a gente vai em Jó 26:3, você não precisa abrir, diz que o Espírito ornou os céus. O Espírito Santo também fazia parte de toda uma criação, mas também ele fazia parte da sensibilidade, né, de estar olhando, porque o Espírito Santo, ele fala, ele sente e ele dá ordens também. E o Espírito Santo, então, ornou os céus, e o Espírito preparou tudo para que a obra criadora de Deus desse forma ao mundo. Em Salmos 33:6 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Meus irmãos, tudo que tem vida, um cachorro, né, uma árvore que está no seu jardim, uma planta, se morrer, morreu. Você pode ter uma árvore centenária, de 100 anos. Se ela morrer, ela morreu. Porque Deus fez isso, lá no Salmo 19, fala que quando Deus criou toda a natureza, tudo que existe, só nenhum sai da boca, essa planta, ela vai morrer. Não quero que ela morra, mas ela um dia vai morrer. E ela vai morrer, vai virar o quê? Talvez uma folhagem. Uma árvore, ela pode até virar uma folhagem, mas eu quero dizer para você que se você morrer, você já não pode mais morrer, mas se o seu corpo físico morrer, vai virar pó, mas nós vamos voltar para Deus. Por quê? Porque Deus planejou a sua vida, Deus sempre sonhou ter essa comunicação, por isso que quando Ele sopra do seu vento, Ele sopra nas suas narinas, e passamos a ser um com Ele,
Por isso que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos um com Ele. Você pode dizer, eu sou um com Deus. Amém. Então, o Espírito Santo, ele participou de toda a criação da terra e na criação do homem. O ser humano foi criado por Deus conforme a imagem e semelhança. Por essa causa, podemos nos conectar com Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, você pode se comunicar com Deus. Meu irmão, Deus não olha para a aparência do homem. Se você é baixo, se você é alto, se é meia estatura, se é pequenininho, Deus não olha dessa forma. Porque às vezes a gente carrega isso dentro de nós, né? Ah, mas é porque eu sou magrinho demais, ah, porque eu sou baixinho demais, ah, porque eu sou alto demais. E é muito interessante, hoje eu vim caminhando pela rua para chegar ao meu serviço, e passou um cachorro grande perto de mim, solto, e logo em seguida veio uma senhora com um cachorrinho. Não era um pincher não, mas era tipo um piquinês, bem pequenininho. E esse cachorro grande partiu para cima do pequeno. Mas ele estava assim, eu estava como se eu estivesse aqui, o Andinho ali com a senhora vindo, o cachorro passou do meu lado, mas ele passou voado. E eu pensei, coitado do cachorrinho. Meu irmão, o cachorrinho, ele deu um pulo. A mulher catou ele pela coleira, ele soltou da coleira e avançou no grande. E o grande, ó, correu. E eu olhei aquilo e fiquei pensando assim, pois é, né? Deus faz as coisas pequenininhas, a gente acha que pelo menos eu achei assim, o pequenininho dessa vez vai apanhar. Porque o cachorro era grande, era um cachorro vira-lata, grande, e o pequenininho avançou nele, e o pequenininho botou o outro para correr. Então, você que é pequenininho, você precisa botar o diabo para correr. Amém? Aleluia! Meus irmãos, Deus não olha essa aparência que nós olhamos. Já vi homens grandes desmaiarem, e já vi homens pequenos fazerem grandes coisas. Amém? Então, podemos notar que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha apenas para algumas pessoas, para que pudesse trazer instrução de Deus para a vida dessas pessoas, enchendo-os a fim de dar poder para um serviço ou então uma profecia. Mas o maior derramamento do Espírito Santo que nós podemos encontrar em toda a história da Bíblia é lá em Atos 2, onde o Espírito Santo, ele enche o povo de Deus. Vamos lá comigo? Atos, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui a minha. E ele fala aqui, no versículo 1, diz assim: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Você pode dizer comigo, um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa passar do natural. Você sabe o que é um relacionamento natural? É você sair daqui, você vai para a sua casa, você sabe se você deixou a casa bagunçada ou arrumada, você sabe se o seu salário vai cair amanhã ou depois de amanhã. Isso é viver no natural. As coisas naturais, vivemos muito mais no natural, porque podemos ver, do que no sobrenatural. Você crê nisso? Amém? Não é assim não? Você acorda de manhã, você já diz, bom dia Espírito Santo, fala comigo. Às vezes você acorda e fala, oi, vou escovar o dente, né? E vai andando. Mas a gente deveria acordar dessa forma. Bom dia, Espírito Santo, que está dentro de mim. Uau, é hoje que eu vou. Já acordei, Satanás, já pode ficar ligado aí que eu estou ligado nos 220. Mas andamos muitas vezes mais no natural do que no sobrenatural. E nós deveríamos ter esse relacionamento impactante. Nós deveríamos ser cheios, assim como Jesus foi cheio no Espírito.
Jesus, quando vai lá em Isaías, que ele abre o livro da lei, e o livro da lei fala, hoje se cumpriu, porque veio para pregar as boas novas, libertar cura. Ele falou, se cumpriu. Nós deveríamos andar sobre essa palavra. Essa palavra de quê? De manifestação do sobrenatural. Eu não sei se você já se deparou com isso. Eu, às vezes, estou andando na rua, andando. E as pessoas param, às vezes me perguntam assim, rapaz, tu é cristão? Eu falei, sou. Você ora para uma fulana de tal? Acho que foi segunda-feira, eu passei perto de uma senhora onde eu estaciono o carro, e eu parei assim, falei, oi, tudo bom com a senhora? Tudo bem? Ela, sem falar nada, ela falou assim, você é cristão, né? Eu falei, sou. Você ora por uma pessoa por mim, que está com câncer, e está afetado assim? Eu falei, claro que eu oro. Essa é a vida do sobrenatural. Nós deveríamos andar dessa forma. Porque o natural é você pegar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro, né? Ver a bolsa cair, ver a bolsa levantar, vou investir, vou comprar um carro. Isso tudo é natural. Mas você já perguntou para Deus se você quer realmente que você compre o carro? Nós deveríamos andar no sobrenatural. Precisamos estar equipados com a plenitude, cheios, para obedecer a fim de ser vitoriosos. Quem não anda no Espírito, vai deixando de se deixar ouvir. Eu publiquei um texto na diaconia, eu estou sempre publicando alguns textos na diaconia, e eu publiquei algo muito interessante. Porque na lei da física fala que quando você está próximo de algo, você ouve algo sem ruídos. E aí quando você liga um rádio, se você ligar um rádio, você sabe o que é rádio, né? Porque hoje em dia é capaz dos jovens não saberem o que é um rádio, não sabe não, né, Andinho? Os mais antigos sabem o que era um motorrádio, né? Um rádio pequenininho, com uma capa de couro ainda, com uma anteninha que você botava. Mas se você ouvisse o rádio longe... Oi? Quem falou? Nessa da época não, né? Eu sei que não é. Mas vamos lá. Se você ligasse um rádio longe, talvez você ouvisse algo tocando no rádio, mas você não conseguia identificar. Concorda? Ainda mais que tinha uma capinha de couro na frente assim, ele abafava um pouco o som. Então, o que acontece? Quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado do Espírito Santo, menos audível ele fica para você. E quanto mais você ora em línguas, quanto mais você busca a presença de Deus, mais Deus fala ao teu coração. Deus começa a falar algo para te dirigir a sua vida. Sabe quando você está andando na rua e Deus fala assim, quantas vezes eu estou no trânsito, eu falo, Espírito Santo, por onde eu vou? Por esse ou por esse caminho? O Espírito Santo fala assim, vai por esse. E eu vou por esse. Chego mais rápido quando eu vejo, teve um engarrafamento lá. Hoje mesmo foi um dia que eu saí de casa, eu falei, Espírito Santo, por onde eu vou? O Espírito Santo falou assim, vai por esse caminho. Gente, eu nunca passei pelo caminho. Nunca não, né? Eu passo pelo caminho de vez em quando, mas muito esporadicamente, de manhã eu passo por esse caminho. O Espírito Santo falou assim, passa por esse caminho? E eu passei. Quando eu cheguei no serviço, o pessoal, como é que você conseguiu chegar? Eu falei, chegando. Chegou no horário? Eu falei, cheguei. Rapaz, tem funcionário meu que não chegou ainda. Eu falei, por que você não chegou? Porque aquele caminho que você passa está engarrafado, acho que teve uma batida lá, um acidente, e acabou ficando engarrafado, não conseguimos passar. Isso já era quase 9 horas da manhã. Eu cheguei, era 7h40 no meu serviço. Então, seja dirigido, quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo, mais coisas Ele falará ao teu coração. Amém? Um dos sinais da parte de Deus para evidenciar que fomos batizados pelo Espírito Santo é o falar em línguas. Por isso que no início aqui, eu pedi que a gente pudesse ficar um tempo falando àquele que nos criou, àquele que nos convenceu do nosso pecado. Só que quando nós falamos a língua, nós edificamos a nós mesmos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você é edificado, você edifica pessoas. Quando você é edificado, você edifica pessoas. Se você não é edificado em nada, você não edifica pessoas. Então comece a buscar a presença de Deus, a orar a Deus, porque você vai abençoar a sua vida,
Tem um negocinho pendurado aqui em mim, aqui, não posso mexer, não. Você é edificado e você também edifica pessoas. Quantas as pessoas que precisam de um abraço, né? Você pode falar em línguas. E uma das coisas que a gente tem que aprender, que a palavra de Deus também diz que nós podemos cantar em línguas. Olha que coisa magnífica. Eu não sei se você já tinha se deparado, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, versículo 15. Deixa eu beber um pouquinho de água. Que diz assim, Paulo: que farei, então? Vou orar com o Espírito. Está orando no Espírito. Mas também vou orar com a mente. Mas também vou cantar com o Espírito. Mas também vou cantar com a mente. Então, nós podemos cantar no Espírito. E isso já tinha alguns anos que eu estava aqui na igreja, desde quando eu cheguei. E às vezes o louvor está aqui e eu me disperso e quando eu vejo eu estou cantando em línguas. Quantas vezes eu estou dentro do trânsito? Uma certa pessoa, eu às vezes estou em casa e estou orando, né? Ou então estou tocando um violão e quando eu me pego, meu filho falou assim, você deveria já começar a compor, né? Porque você começa com uma música tão bem, de uma hora para outra você sai da música, você já entra em oração em línguas, quando você vê, você está orando em línguas com violão e... Meus irmãos, você pode orar em línguas, e você pode cantar em línguas. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa, você saber que o Espírito Santo habita dentro de você, ele mora 24 horas dentro de você, e você começar a salmodiar a Ele, agradecer a Ele, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida, por tudo aquilo que nós somos envolvidos nele. Meu irmão, a palavra de Deus diz que você pode falar em línguas, como também cantar em línguas. Você já cantou em línguas, meu irmão? Que coisa sensacional. Já orou em línguas 1 hora e meia, né? Isso é valioso, isso é precioso para as nossas vidas, porque se alguém diz que fala em outras línguas, né? Eu falo em línguas, mas ele não serve à igreja, ele não respeita o que a palavra diz, né? Ele não aceita uma autoridade sobre a vida dele, esse falar em línguas talvez esteja sujeito a alguma outra coisa, precisamos avaliar. Mas quando oramos em línguas, sabe, você sai dali assim, eu fui batizado em línguas logo que eu me converti. Logo que eu me converti, eu estava em casa, e eu orando, isso eu acho que tinha 1 ou 2 meses, e eu passei o dia inteiro orando em línguas, né, vendo as manifestações de Deus sobre a minha vida, e falando, eu preciso de mais, porque Ele nos ensina a toda a verdade. O Espírito Santo, meu irmão, Ele é um grande professor, porque Ele te ensina onde você pode andar, onde você pode caminhar, onde você pode fazer ou não fazer algo. Durante muitos anos eu fui professor de jovens que queriam entrar num casamento. Casei centenas de jovens e separei vários jovens. Mas não foram poucos não, foram muitos que nós casamos e muitos que a gente separou. E muitas a gente se tornou padrinho de casamento. Meus irmãos, às vezes a gente dando uma aula para eles, trabalhando com a vida deles, ensinando eles o que é um namoro santo, na presença de Deus. Meus irmãos, tinha coisa que o Espírito Santo falava com nós assim, conversa em particular com o casal. Tinha jovens que a gente conversava, e passava um certo tempo a gente falava, vocês, olha, se continuar, não vai continuar, eu prefiro separar vocês aqui agora, do que separar lá na frente. E esse era o nosso objetivo, meu e da Duca, separar antes que casasse, porque a gente via que não ia dar certo, mas tudo dirigido pelo Espírito, tinha coisas que era espiritual mesmo, então nós precisamos, né, saber que o Espírito Santo, que habita dentro de nós, né, aqueles que têm o Espírito, eles precisam ter o quê? Uma chama ardente,
E essa chama ardente, ela precisa ser cada dia mais alimentada, porque nós precisamos passar por uma vida, né? A passagem de Joel fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. Os nossos filhos e vossas filhas profetizarão. Meus irmãos, tudo está disponível para nós. Tudo está disponível. O Espírito Santo habita dentro de você? Amém? Dentro de mim também. Então está tudo disponível sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele dá conselho, ele dá poder, ele dá conhecimento e ele dá temor do Senhor. E se o Espírito habita em nós, temos todas essas ferramentas dentro de nós. E se precisamos ativá-las. E como que a gente ativa tudo isso que a gente precisa? Ah, mas eu preciso de alguém para partilhar algo. Você precisa ativar o Espírito Santo. E como que a gente ativa o Espírito Santo? Sobre a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós somos inspirados pela palavra. E quando nós somos inspirados pela palavra, o Espírito nos mostra algo que no natural nós não conseguiríamos ver. Então nós precisamos de fazer o quê? Ativar essa palavra. Ativar uma palavra de conhecimento. Quantas pessoas hoje em dia, né, os coachings da vida, eles levam você, olha, você precisa ser bom, você é maioral, você se levante, corre aí. Meus irmãos, tem coisas que eles tiram da Bíblia. Tem coisas que não é da Bíblia não, tá? Mas tem coisas que eles tiram da Bíblia. Tudo isso está dentro de você. Entendimento, conhecimento, poder, autoridade para expulsar. O que você precisa? Ativar. É como um botão. Você pode fazer com o dedo assim para frente? Agora aperta. Aperta o botãozinho. Você tem que ativar isso. Você já ativou o Espírito Santo hoje? Ou você veio no natural para a igreja? Precisamos ativar isso na nossa vida. Por quê? Se nós não ativarmos, ele continua lá esperando. É como você entrar no mercado, tudo pronto, tudo arrumadinho, e alguém falar assim, você tem 5 minutos para encher o seu carrinho. Mas aí você fala assim, mas na minha conta bancária eu não tenho nada. Por quê? Porque você olhou o natural. Você olhou sua conta bancária e viu que tinha 10 reais. Eu abri o mercado para você comprar, que tem 1 milhão de reais. Você leva um sabonete. Você leva 2 pãozinhos de sal. Ou alguma outra coisa. E aí quando você sai do mercado, você olha para sua conta bancária de novo. Não é que eu tinha 1 milhão de reais? Nós precisamos de quê? Entender que quando eu for ao mercado, e eu não quero dizer que você vá no mercado realmente gastar 1 milhão de reais, mas se for, fique à vontade, me convide junto para ir junto. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Precisamos o quê? Ativá-lo. Ativá-lo na leitura da palavra, porque ele vai dar-nos conhecimento, consolo, alívio para as nossas, às vezes, nossas inquietações. E quando nós ativarmos isso, meu irmão, é poderoso você andar em fé, é poderoso você falar, olha, eu me lembro um dia que eu estava andando de ônibus, e eu falando para uma senhora, evangelizando uma senhora, e eu estava com a passagem para ir para casa. E foi muito engraçado, porque eu falando para ela do amor de Deus, como que Deus age, como que Deus, né, traz um vigor. Aí eu estava quase para descer, ela falou assim, você me dá licença que eu quero passar? Aí eu falei, então, pode passar, minha senhora. Aquele jeitinho, né, que você está sentado no banco, vira de lado e a pessoa passa. Ela botou a mão na carteira, e eu sem dinheiro. Teve das vacas magras. Ela tirou um bom dinheiro e me deu. Falei, mas senhora, mas eu não estou precisando de dinheiro. Porque eu não conhecia, eu acho que eu conhecia já a palavra da fé, né? Porque eu estava falando que eu não estava precisando de dinheiro e estava realmente precisando de dinheiro. E ela me deu, acho que na época, 50 reais. Uma pessoa que eu estava evangelizando.
Ela depois saiu chorando, me deu dinheiro e falou que a palavra podia ter mudado a vida dela. Eu não sei, talvez ela fosse tentar algo diferente. Mas eu estava andando no sobrenatural. Certa vez eu fui na casa de um amigo, e quando eu cheguei lá, ele falou comigo assim, eu já estava te esperando. Eu falei, mas eu sei que você está me esperando. Deus falou para eu passar aqui e trazer uma palavra ao teu coração. Ele falou, como assim? Eu sabia que alguém vinha na minha casa, mas eu falei assim, porque Deus falou para eu ir na tua casa. E aí você estava sendo dirigido pelo Espírito. Por quê? Porque o padrão de Deus, ele continua sendo o mesmo. Buscarem a Deus sobre todas as coisas. O padrão não mudou. Não é porque a nossa igreja agora talvez seja, né, mais moderna, né, se assim posso dizer, porque Deus mudou para a modernidade. Deus sempre foi o mesmo. Deus sempre foi o mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus, ele quer ser achado. Deus te ama. Deus fez, ele moveu céus e terras para que você reconhecesse isso. Eu publiquei hoje, acho que foi na diaconia, que Deus, ele amou tanto a nós, que ele não quer nos largar e nos perder, porque ele nos ama. E esse amor que Deus tem por nós, nós devemos ter por ele. Porque essa palavra é a palavra que nos traz vida e esperança. Porque os tempos estão se tornando ruins. Pessoas têm perdido o amor uns pelos outros. Você pode ver, muitas das vezes as pessoas estão muito mais valorizando as coisas do que pessoas. E a igreja não pode entrar nisso. As pessoas estão valorizando a pessoa que chega, uau, que carro. Mas não sabe como que comprou. Às vezes valorizamos mais as coisas do que pessoas. E precisamos valorizar a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade, ela nos comunica algo, todos os dias. Eu não posso falar, eu posso falar em línguas o tempo que eu quiser. É de graça, porque o preço já foi pago. Você crê que o preço já foi pago? Qualquer coisa que você venha fazer, o preço já foi pago. Deus te ama incondicionalmente, mesmo com as nossas falhas, mesmo quando às vezes a gente tenta acertar, mas nós não conseguimos, porque o Espírito Santo já habita dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo já faz morada dentro de você. O que eu quero te perguntar é, qual fogo tem acendido dentro de você? Qual é o fogo que tem acendido dentro de você? São as coisas dessa terra? Ou é a palavra de Deus? Quais são as coisas que têm afligido o teu coração? O que tem te trazido angústia, né? Talvez uma perseguição? Por quê? Precisamos acender o quê? O fogo. E fogo, para ser acendido, precisa de lenha, fogo, né? Combustível. A palavra de Deus, ela é combustível para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, e eu queria que a gente pudesse se colocar de pé. Eu queria orar um certo tempo, para que a gente possa acender esse fogo. Eu não sei como é que está o fogo na sua vida. Eu não sei como é que está aceso essa chama. Eu quero dizer para você uma coisa, nós somos uma igreja. A despeito de eu estar aqui e vocês estarem aí, somos uma só igreja. Somos pessoas que precisam do fogo de Deus. Precisa acender esse fogo todos os dias. Você pode fechar os seus olhos? Agora é um sós com Deus. É onde é o Espírito Santo que já habita dentro de você. Já tem falado coisas a teu respeito. E às vezes você tem negligenciado. Deus tem falado, muda. E às vezes a gente para e fala, não mudo. Oh, aleluia. Mas eu sei que há uma proposta. Há uma proposta. Há uma proposta para a sua vida.
Uma proposta que vai mudar não somente a sua vida, mas impactará uma nação. Não é o dinheiro que você tem ou o dinheiro que você não tem. Não é a condição que você está ou não está. É aquilo que precisa habitar e precisa ser acendido. Eu não sei como que você está nessa noite. Não sei mesmo, mas o Espírito Santo me diz algo. E você, que precisa botar lenha nessa fogueira. Você que precisa acender o fogo. Nós somos uma igreja. Todos com os olhos fechados. Você pode levantar as suas mãos e falar: eu preciso acender a chama. Eu preciso ver o ar de Deus na minha vida. Eu preciso ver o sopro de Deus agindo novamente sobre a minha vida. Se você quer, você acredita que essa noite você veio aqui porque você precisa se conectar novamente, fazer uma conexão divina, sobrenatural. Esse é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Oh, aleluia! Nós somos uma igreja. Oh, precisamos orar, precisamos colocar o nosso coração ardendo, queimando. Precisamos o nosso coração arder. Eu sei que tem pessoas que às vezes têm dificuldade, tem às vezes sem saber o que fazer. Se você era essa pessoa, talvez você não queira vir aqui à frente, mas bote a mão no teu coração, como um sinal de rendição, onde você mesmo está. Oh, aleluia! Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pelo teu Santo Espírito, queimando, deixando ser queimado, queimando as impurezas, queimando, Senhor, tudo aquilo que nos impede de te louvar. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Deus, o Senhor é um Deus que realiza milagres, prodígios. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, que haja uma chama viva queimando no coração, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, rei balabalantela xandaralabaralai. Queima, Senhor, queima. Queima e transforma. Oh, faz milagres, Senhor. Dá, Senhor, as madrugadas para a oração. Dá as madrugadas para a oração. Não perca o foco da oração. Não perca o foco de uma oração. Não perca o foco da oração. Oh, a sua família depende disso. Oração, joelhos dobrados. Oh, aleluia. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. A Bíblia diz que eu sou, sim, eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, sim, eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Obrigado, Pai, por essa noite. Posso ver campos sendo restaurados, vidas sendo restauradas. Um grande jardim está diante de ti. Um grande jardim está diante de ti, para que você possa entrar e se regozijar pelas madrugadas no Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Que essa palavra venha impactar não somente vidas que estão aqui, mas possa impactar uma nação, uma geração que queira te buscar com intensidade de poder. Uma nação que queira te buscar sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor habita dentro de nós. Esse é o sonho do Senhor, habitar em nós e nos chamar para a vitória, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, queridos, glória a Deus. Então, meus queridos, domingo então às 18 horas a gente tem o culto Rema, e eu espero você aqui. Nós vamos ter um professor, é de Pedra de Guaratiba, né, pastor? Rodney, como é que é? Ronaldney. Amém. Então eu espero aqui você às 18 horas nesse culto Rema, amém? Então vá em paz e seja abençoado aí na prática da palavra.